Olá, meus alunos, vamos dar início a mais uma aula, nossa aula de História. Vamos estudar hoje sobre as capitanias hereditárias. Esse assunto se encontra na página 33 do material de vocês, do livro de História. Vamos ver o que aconteceu com essas capitanias hereditárias. Pois bem, essas capitanias hereditárias foram dadas, foram doadas, foram entregues a pessoas de confiança do rei. Essas pessoas, elas tinham a missão, o dever de cuidar dessa terra, fazê-la prosperar, Mas esses lotes de terra aqui, que o rei dividiu, Observa que Maranhão, ele tem mais de um lote, ele foi dividido em mais de um lote, certo? Aqui, São Vicente. Então, observa que aqui está ao lado o nome das pessoas que receberam esses lotes. Essas pessoas que receberam esses lotes, eles eram pessoas de confiança do rei. Pessoas que, administradores da colônia, fidalgos, militares, eram pessoas que o rei confiava muito. Não era qualquer pessoa. E eles tinham deveres, tinham deveres com essas terras e direitos também. Essa terra e essa faixa de terra foi dividido em 15 lotes e doadas a 12 pessoas. Essas pessoas que eu falei o nome, aliás, que eu citei, que eu falei a vocês, elas foram chamadas de donatários. O dono dessas terras eram chamados de donatários. Quando elas receberam esses lotes de terra, o rei, ele dava para eles uma carta de doação. Essa carta de doação e o foral. Eles recebiam esse documento, como prova de que eles estavam ganhando esta terra, que estavam com essa terra em mãos, cada um com o seu lote. Existiam pessoas que ganhavam mais de um lote. Então, como eu disse a vocês, eles serão chamados de donatários. Mas como é que acontecia? O rei pegou a sua terra e deu a essas pessoas? Não foi assim que aconteceu. Essas pessoas iriam trabalhar como uma espécie de aluguel. Elas iriam trabalhar na terra, porém ia dar uma certa quantia ao rei de Portugal. E em troca, elas iriam ter alguns direitos, mas também ia ter alguns deveres, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Essas terras eram chamadas de hereditárias porque era passada de pai para filho como herança. Quando aquele pai, morresse, quando aquela capitania, aquele administrador não existisse mais, ele iria passar do pai para o filho mais velho, como herança. Por isso que chamada de hereditária. Vamos ver agora alguns direitos que esses administradores, esses donatários, eles iriam ter com essa terra. Cobrar impostos. Eles iriam ter os direitos de cobrar impostos. Exercer a justiça estabelecida pelo rei. Então, o rei, ele tinha um poder sobre essa terra, sobre essas capitanias, e eles iriam exercer esse direito. Escravizar indígenas também era um dos pontos que eles tinham, como escravizar os indígenas para poder trabalhar na terra. Vamos ver mais direitos. Receber parte dos tributos, Esses tributos eram os impostos, então eles iriam receber esses tributos, parte deles, não totalmente, Parte dos tributos. Iriam doar terras para quem quisesse cultivá-las. Então, eles iriam administrar, a faixa de terra era muito grande, e eles iriam administrar essa terra, cuidar dessa terra, porém ia entregar a outras pessoas para que pudessem cultivar essa terra, fazê-la próspera. Tem mais ainda. Instalar engenhos de açúcar. Então, eles tinham que fazer alguma coisa com essa terra, eles tinham que cuidar dessa terra. Então, veja quantos direitos eles tinham. Vamos ver os deveres. Então, nós temos aqui. Não sei se dá para ver direitinho. Acho que dá para enquadrar. Explorar e defender a capitania, colonizá-la, pagar impostos a Portugal. Então, gente, esses são os deveres.
que também está no material de vocês, e fazê-la progredir. Esse era um dos principais, né? Tem que fazê-la progredir, não podia deixar essa terra parada. Mas e aí? Essas capitanias realmente, né, esses 15 lotes doados a 12 pessoas, elas prosperaram, elas deram certo? Não, nem todas elas deram certo. Houve motivos pelo qual ela não deu certo. Algumas pessoas, elas nem saíram de Portugal, simplesmente elas não vieram para o Brasil. Elas não tinham recursos financeiros para tamanha empreitada, né? Agir dessa forma como o rei queria. Então eles ficaram em Portugal, nem vieram para cá. Outras pessoas vieram, mas não tinham recursos para fazê-la crescer, progredir, né? Não tinham também tanto conhecimento, né, de trabalhar com esse tipo de produto. Mas houveram, né, desses 15 lotes, houveram alguns que, duas pelo menos, que deram certo, que foi a capitania de São Vicente e Pernambuco, né? A de São Vicente foi administrada por Martim Afonso de Souza e a de Pernambuco por Duarte Coelho. Essas duas capitanias, das 15, né, 13 fracassaram, 15 deram certo. Elas prosperaram por isso, porque houve bons administradores, e na capitania de São Vicente, não sei se vocês recordam que eu falei, né, foi onde foi criada a primeira vila, né, por Martim Afonso de Souza. Ele trouxe para cá o engenho de açúcar, né, juntamente com a plantação da cana-de-açúcar, que vieram escravizando os indígenas e, posteriormente, os africanos vieram para trabalhar nessa lavoura de cana-de-açúcar e no plantio e também na fabricação do açúcar para ser vendido nos países da Europa. Então a capitania de São Vicente deu certo, a capitania de Pernambuco também. A capitania de Pernambuco era administrada, como eu falei anteriormente, por Duarte Coelho. Duarte Coelho também aqui foi a plantação, né, de Pernambuco, foi a plantação da cana-de-açúcar, né? Encontrou aqui um solo muito bom, né, um clima favorável, então a lavoura da cana-de-açúcar progrediu muito. Então foram as duas únicas capitanias que deram certo. Não esquecendo, São Vicente foi o cultivo da cana-de-açúcar, né, com os engenhos, e a criação de gado também. Eles também vieram com a pecuária, a criação do gado. E a de Pernambuco foi a cana-de-açúcar. Então, gente, esses foram, né, o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje se encontrou na página 33. Vocês irão ver, na verdade, vocês irão realizar a atividade da página 34 e metade da 35 do material de vocês. Está bem facilzinho. Todas as informações que eu passei para vocês vai estar sendo perguntadas nas atividades, né, nas questões. Realizem a atividade, mandem para mim no privado para que eu possa responder, né, e assim fazer a correção. Uma boa aula para vocês e até mais.